Olá pessoal, seja bem-vindo de volta ao canal Talento Desafios. Hoje nós temos mais um vídeo para o pessoal de engenharia de software, para analista de sistemas, programadores, pessoal que gosta de tecnologia. Então se não é só praia, não tem problema, você é convidado a ficar com a gente, mas se não é o seu perfil, te peço para indicar esse vídeo aí, compartilhar o link com um amigo, com um colega, alguém da área de software aí, pessoal de programação e engenharia de software, tá bom? Então, bom, nós vamos falar hoje sobre o URL amigável utilizando o PHP. Como que a gente faz aquelas URL onde a gente não passa parâmetros, né? Ou seja, os parâmetros não são passados, como você pode ver nessa tela aqui, onde você coloca, por exemplo, código igual a 10. Ao contrário disso, você utiliza uma URL limpa, né, que a gente chama aqui, URL onde você passa as informações pela URL, ou seja, cada slash, cada barra tem um indicativo. Isso para quem trabalha com CRM, trabalha com SEO, isso faz muita diferença na indexação, sem falar que não expõe o seu código para as pessoas menos intencionadas, né? Então vamos ver como é que a gente faz isso no PHP. É bem simples, tá? Eu vou te dar um modelo. Existe N maneiras de fazer. Eu vou te falar como que a gente faz, funciona. Espero que te ajude. E se você quiser o código, depois você passa, deixa aí no comentário pra gente que eu mando para você o código, mando completinho tudo que a gente fez aqui, tá? Vamos lá? Estou usando aqui o VS Code, mas você pode usar bloco de nota, Notepad++, o que você quiser, tá bom? A primeira coisa que a gente vai fazer é criar esse arquivo .htaccess. Esse arquivo ele tem a finalidade de dizer para o Apache como que vai funcionar essas URL, tá? Bom, então às vezes você vai precisar conversar com o seu provedor aí, acionar a parte de suporte técnico do seu provedor para que ele te dê acesso para colocar esse arquivo e te orientar. Nós vamos falar aqui como se você estivesse fazendo uma instalação local, localhost. Eu estou utilizando aqui o Champ, tá? O Champ que eu sugiro, é muito fácil de utilizar, fácil de instalar, é Next e pronto. Então sugiro que você use o Champ, você pode usar o AMP, pode usar qualquer outro servidor de Apache. O que você tem que prestar atenção é que você vai ter que editar esse arquivo HTTP conf aqui. E você vai ter que procurar aqui essa linha aqui, ó, onde está Load Rewrite Mode. Porque se você não tiver esse modo de rewrite, ele não vai permitir que você faça o URL amigável, tá? Se você estiver usando o AMP, você vai ver isso com mais facilidade. Botão direito lá de configurações, você vai ativar isso aqui. Vai depender muito do pacote que está instalando o Apache, PHP e MySQL, tá? Estou usando aqui o Champ. O Champ é muito fácil, né? Você edita o arquivo direto, ou seja, aqui no Champ você tem uma opção de configuração e aqui eu venho aqui no HTTP conf, né, e procuro aqui o rewrite e rewrite ele vai colocar. Provavelmente vai ter aqui um comentáriozinho, você vai tirar ele e tá pronto. Lembrando você que depois que você fizer isso, é muito importante que você pare o servidor, tá? O servidor Apache, e inicialize ele de novo para reconhecer essa alteração. Feito isso, você precisa ter esse arquivo aqui, ó, htaccess. Te repito, se precisar, deixa o comentário aí para mim que eu envio ele para você prontinho já, tá? Existe uma série de linhas aqui, eu acho que não vale muito a pena a gente ficar explicando, senão existe bastante explicação da internet do que significa essas coisas aqui. O que é muito importante para a gente prestar atenção nessa primeira linha aqui. Essas linhas têm alguns significados de arquivos e tal, que depois você pode ver, mas essa daqui é muito importante para a gente, ó. Significa que toda chamada que a gente tiver de URL, né, ele vai passar pelo nosso arquivo index.php. Então qualquer página que você colocar lá, ele vai passar pelo index.php e vai receber um parâmetro que chama page. A gente vai ver isso aqui na prática agora, tá? Bom, feito esse arquivo, você vai pegar esse arquivo htaccess e vai colocar ele na raiz do seu sistema, lá onde está o seu index, tá? Bom, e aí você vai ter um index.php. O index.php, várias maneiras para fazer. Eu escolhi essa maneira aqui. O que eu faço? Aqui tem um comentário que a gente sempre coloca, tem uns avisozinhos aqui, né? Eu fiz aqui uma funçãozinha que eu chamei de API erro, porque eu utilizo ela em outros lugares. Mas na verdade o que ele faz? Quando ele não acha um serviço, eu mandei chamar uma página que chama No Existent Service PHP, que também te dou ela, uma coisinha muito boba, é só para não dar erro 404 lá do HTML, tá bom? Então depois eu te falo sobre ela. Então ele não entra executando, é só uma função. Agora sim, eu defino aqui uma variável que eu criei chamada indexLoad, para quê? Para que toda página PHP que eu for a hora que eu estiver programando, eu vou verificar se ele passou por essa página index.php, ou seja, se essa constante que não estiver declarada na página que estiver executando, ele não passou pelo index.php, ele tentou fazer um acesso direto e aí ele está burlando o nosso URL, a parte de segurança, e eu seguro por aqui, tá bom? Bom, a hora que ele começar a executar, eu criei uma variável, o que ele vai fazer? Se
aquela variável page que está aqui, ó, lembra dela que a gente falou aqui? Se essa variável page tem conteúdo, ele vai pegar o conteúdo dela. Caso contrário, ele vai chamar por padrão uma página que eu chamei de home, que é uma home PHP. Então lá tem avisando, mostrando o site, mostrando bem-vindo, toda a parte de home mesmo, tá? Caso contrário, ele vai fazer um redirecionamento que a gente vai ver aqui agora. Aqui embaixo, observa que eu defini uma variável chamada parseURL, uma constante. O que ele fez? Ele está pegando tudo que vem depois do barra e transformando em parâmetro. O que é isso aqui? Por exemplo, eu estou aqui no localhost, eu vou fazer alguma coisa desse jeito aqui para você entender. Ó. Vou colocar aqui new password. Esse new password aqui, ó, depois do barra aqui, ó, ele é um parâmetro. Se eu colocar aqui mais um outro parâmetro, por exemplo, recusar, tá? É outro parâmetro. Então, ou seja, quantas barras eu tiver, tantos parâmetros vai ser colocado dentro desse vetor aqui, dentro desse array. Tantos parâmetros eu tiver, vai ser colocado dentro desse array que eu estou chamando de constante. Eu chamei de parâmetros URL aqui, o nome sugestivo, tá? Então, código bem simples, tá? E aqui eu criei uma variável chamada root file, ou seja, é o arquivinho que vai ser vai direcionar para ele a hora que ele acabar de rotear, tá? Bom, eu tenho duas formas aqui na minha aplicação. Pode ficar um pouquinho complicado, mas se você entender, porque isso é um software, é uma aplicação real, eu utilizo na prática, não é um código feito só para demonstrativo, eu fiz questão de te mostrar o que a gente realmente usa, para você ver que funciona. Então aqui eu tenho duas chamadas, eu posso chamar uma chamada web, normal, uma página que vai executar web, eu posso chamar um serviço de API. Então eu fiz aqui duas coisinhas para identificar isso aqui. Por exemplo, se eu tiver a minha chamada, que tiver, por exemplo, escrito localhost e API, por exemplo, eu sei que o meu usuário está fazendo requisição de serviço. Então, vai ser esse endereço que eu vou passar, por exemplo, eu vou passar API, versão 1, eu vou passar aqui login. Então, eu sei que ele está chamando, toda hora que tiver esse API como primeiro parâmetro, ele está chamando um serviço de API. Essa aqui é a versão da minha API, eu sempre faço versionamento, depois a gente vai falar sobre isso em outros vídeos que eu acho importante. E qual que é o serviço aqui, que é o login PHP, que vai responder, vai receber parâmetros e vai fazer autenticação no banco de dados, ver se o login está ou não cadastrado. Isso aqui já é serviço, não vou falar sobre isso. Então aqui, quando vem API, eu sei que ele está fazendo uma chamada de serviço. Se o primeiro parâmetro que eu recebi for API, ele vai definir uma variável que eu diz, ó, isso aqui é uma API, que daqui para frente essa informação pode ser útil para mim, você nem precisa fazer isso, mas como eu utilizo lá para mim saber se está sendo chamado pelo web, pela API, eu deixo essa constante aqui, tá? Defini que é uma API e disse que não é uma chamada, ou seja, um vai inverter o outro, né? E comecei a rotear o meu serviço já, ou seja, onde a página PHP realmente vai estar para responder. Então, ó, o root meu ficou sendo o seguinte, ó, API, né? Porque a partir de agora eu já estou começando a mostrar, e cada rota dessa, na verdade, é uma pasta que eu tenho no servidor. Então, eu vou ter uma pasta API lá no meu servidor, tá? Então, o que ele fez? Ele colocou API, disse que aqui é um serviço de API, começou a rotear, e aí eu começo a procurar os outros parâmetros. Por exemplo, eu poderia passar aqui, ó, uma coisa louca, mas vou dar um exemplo hipotético aqui, em que o cara vai passar esse tipo de parâmetro aqui para mim na chamada, ou seja, eu vou receber esse parâmetro aqui, tá? Vou chamar esse aqui, digamos que eu vou chamar usuário 1, senha 1, 2, 3, 4. É claro, obviamente isso aqui não vai ser feito nunca na prática, isso aqui não tem zero de segurança nisso aqui. Isso vai vir via post, vai vir via JSON, tá? Mas para você poder entender, eu vou te mostrar, eu vou te dar um exemplo bem simples aqui. Repito, não faça isso não é seguro, é só para você saber, tá? Então observa aqui nessa URL amigável que a gente não está colocando aqui a senha igual a isso, não estamos fazendo nada disso. O que a gente tem? Aqui a gente tem, cada barra dessa é um parâmetro. Então, depois que eu roteei aqui, que eu vi que é API, eu tenho a versão da API, eu tenho o serviço que eu vou chamar, e aqui eu tenho o usuário, então tem o usuário 1 e a senha desse usuário 1. Agora, como que a gente vai capturar isso lá dentro do nosso código? Bom, aqui eu fiz o seguinte, ó, eu peguei tudo que tiver parâmetros maiores que 2, ou seja, porque o 0 é o próprio API, né? E tem que ter outros parâmetros aí para mim entrar nessa parte aqui. Então eu criei aqui, no meu caso, eu chamo de API, eu criei uma versão, porque eu sei que se for API, obrigatoriamente, eu defini isso por segurança, que vai ter que falar qual que é a versão do API, tá? Só abrir um parênteses aqui, por que eu uso essa versão aqui? É porque a gente utiliza, por exemplo, a parte de mobile, a gente usa Flutter, usa Ionic, outras aplicações, e a gente tem uma série de usuários no mundo. Então imagina que eu fiz uma alteração no meu serviço
serviço lá da versão 1 e tá tudo funcionando, tá tudo rodando, tá bonitinho, aí de repente eu faço uma alteração de alguma rotina minha, tá? E aí aquele serviço para de responder aos mobiles que está esparramado para o mundo. Então a gente não faz isso, a gente deixa a versão 1 estática, porque o mobile, ó, que a gente está chamando de serviço, a gente também disse que estava na versão 1. E aquela alteração a gente chama de versão 2 e começa a publicar a versão 2, ou seja, os dispositivos móveis que baixar essa versão 2, vai chamar a versão 2. Os antigos vai continuar com a versão 1, tá? A gente fala sobre isso depois no outro vídeo sobre versionamento, mas é isso para você poder entender e ficar curioso porque que a gente põe esse V1 aqui, tá? E o login, que é o próprio serviço. E aqui eu coloco qual que é o código do usuário, eu chamei de usuário 1, podia ser usuário 101, usuário 10, podia ser o e-mail dele, por exemplo, tá? E aqui é a senha, né? 1, 2, 3, 4. Obviamente você vai passar essa senha criptografada, vai usar um MD5, vai usar um hash aqui mais inteligente, tá? Então veja bem, até aqui, ó, isso aqui é rota. Tá? Que rota que é essa? O que eu fiz? Eu coloquei todos os parâmetros aqui, lembra que eu explodi os parâmetros aqui, então eu tenho o parâmetro 1 na minha versão, o parâmetro 2 eu estou chamando a própria API, ou seja, qual que é o meu serviço que a gente está atualizando, tá? Então eu acabei definindo um cara que chama controller aqui, não preocupa com esse monte de variável, essas coisas aqui não. Se você entender o código, você vai saber para que serve isso, você vai saber adaptar a sua necessidade, tá? Então eu defini aqui uma variável que chama controller. Por que eu defino muito constante? Porque a partir daqui, todos os códigos que foram acessados, a gente tem essas constantes lá, e eu não vou mexer nessas constantes. Então facilita muito para a gente programar daqui para frente. Tá? Então eu coloquei aqui, ó, a minha rota na verdade é API versão, porque eu dei um mais igual, não estou começando ela, então ela já tem API, mais a versão, mais a barra, mais o controller, tá? Então se eu faço a chamada desse jeito aqui, ó, lá no meu serviço, o que ele vai fazer? Até aqui, ó, esse cara aqui, só que aqui tá errado, né? Aqui é um localhost. O localhost é o servidor, seria o seu HTTP, seu domínio.com.br, API, a versão e o login. Então, para você ter entender até aqui, ó, o que ele está fazendo? Ó, aqui seria o seguinte, o API que está lá que eu te mostrei, a versão V1 bar, e esse controle aqui vai ser o login, ou seja, esse login que está entrando aqui, ó, ele é um dos parâmetros que está na lista, tá? No caso é o segundo, segundo parâmetro aqui que eu chamei de API e coloquei aqui. Então, se você prestar atenção, isso daqui, ó, é o que a gente tem até agora aqui dentro dessa variável. Então, tá desse jeito aqui o que a gente tem dentro dessa variável root aqui. Na verdade, tá daqui para frente, né? Só tá aqui, ó. Tá? Essa é a variável, porque o resto a gente vai assumir daqui a pouco, né? PHP, pô, ficou desse jeito aqui, tá? Agora, eu preciso de mais variáveis. Quais são essas outras variáveis? Eu preciso do usuário e da senha. Bom, mas até aqui isso não interessa, porque eu posso passar um monte de outros parâmetros aqui, posso passar o que eu quiser de parâmetro aqui. Lembra? O local certo de passar parâmetro não é o URL, tá? O URL você passa parâmetros mínimos, por exemplo, token, alguma coisa para identificar o serviço. Agora, todos os outros você tem que passar isso via JSON e o seu código captar isso via JSON lá ou via POST. Isso é um outro vídeo, a gente pode falar disso depois, tá? Para não ficar muito extenso. Então aqui a gente já tem o roteamento. Agora, se ele não for nada disso, ele vai dar um API erro aqui, ou seja, se aparecer alguma coisa lá que ele não consegue entender, ele vai vir para cá e vai dar um serviço inexistente, por exemplo. Se eu não tiver esse arquivo login aqui, ó, o que ele vai fazer? Ele vai dar um errinho aqui. Bom, vamos continuar. Então, se não é um API, se não tem uma chamada de API, por exemplo, em vez de API, eu só tenho aqui, eu vou chamar isso aqui de sign up, por exemplo, que é um serviço que eu tenho, onde as pessoas vão fazer o registro para se cadastrar nesse site, por exemplo, aqui. Então, ele não começou com API, se não começou com API, o que ele é? Ele é um serviço web, então ele não vai entrar aqui, ele vai entrar aqui embaixo. Então, eu vou rotear, vai ser o quê? O meu roteador vai ser controle. Por que controle? Eu tenho uma pasta no meu servidor, que eu falei com você aqui, ó, que chama API, quando eu estou fazendo o serviço de API, tá certo? E quando for web, eu tenho uma pasta que chama controller. Então, na minha pasta controller é que eu vou ter todos os meus arquivos PHP para responder, para montar as páginas. Nesse caso aqui, eu estou usando um padrão MVC, a gente fala disso depois, até tem um vídeo passado que eu falo de 18N aí, que a gente fala rápido sobre o padrão MVC, tá? Mas se você quiser, a gente grava outro vídeo falando só de padrão MVC para você, e tem muita coisa na internet sobre isso, né? Então aqui no diretório, a minha página web, então, vai ser roteada pegando o arquivo no controller, mas
o parâmetro zero. O que que é o parâmetro zero? Nesse caso aqui, ó, vou pegar aqui o signup, por exemplo, o parâmetro zero aqui no signup, tá? O que eu tenho aqui vai ser o quê? Deixa eu botar um signup aqui. Lembra que eu estou fazendo a chamada aqui. Então, esse aqui é o parâmetro zero. Esse signup aqui é meu parâmetro zero. Então, ele está montando o quê? A minha rota vai ser controle barra signup, tá? No caso, ele vai pegar signup PHP. Ele montou o signup PHP. E aí, o que que eu vou fazer? Então, ou seja, se o arquivo de rota existir, eu vou inverter o que eu fiz aqui em cima da API. Eu vou dizer que não é uma API, mas que é uma chamada de web, ou seja, um formulário de web, que tem outro tipo de controle que a gente pode fazer para baixo. Lembra que eu estou só definindo variáveis e você utiliza elas do jeito que você quiser. É muito útil fazer a definição de variável aqui, tá? Eu falo que o meu controller aqui, então, é o que? O meu controller, a partir de agora, é signup. Para que eu defino esse monte de variável, Roger? Em termos de roteamento de URL amigável, isso aqui não faz diferença nenhuma. Eu só uso, igual eu te falei, eu gosto de mostrar exemplo prático, não hipotético. Eu uso essas variáveis daí para frente nos meus códigos, tá? Então eu já tenho aqui meu roteamento. Meu roteamento então ficou o quê? Localhost signup.php. Então eu tenho que ter um arquivo signup.php aqui dentro da pasta controller, e eu tenho, você vai ver. Então eu tenho aqui, por exemplo, a minha pasta controller, eu tenho um arquivinho aqui dentro que chama signup, tá? Aqui ele aqui, que vai responder aquilo lá. Depois eu vou te explicar um pouquinho mais dele. Se você quiser no vídeo 02 do i18n também, a gente fala sobre como é que ele funciona, tá bom? Bom, vamos voltar aqui então no index PHP. A partir de agora, já está carregado. O que que eu vou fazer? Eu vou, se já tiver carregado, ou seja, ele tem que ter passado ou na API ou na web. Se tiver carregado, ele vai verificar se esse arquivo existe ou no controller, ou lá na pasta API minha lá, tá? Se existir, o que que ele vai fazer? Se não existir, ele vai dar um erro, caso contrário, ele vai assumir que isso aqui é uma página web, tá bom? E aí, fica muito simples, o que que eu faço? Eu dou um require nessa página aqui, ou seja, eu vou carregar o meu arquivo signup.php, ou eu vou carregar, por exemplo, o meu serviço de login, que está aqui, ó, que é onde eu vou logar o meu arquivo aqui. Então, ou seja, esta é a página de PHP. A partir daí, seu URL já está direcionado e você pode trabalhar normalmente, tá? Aí a última pergunta, você vai me falar assim, Roger, mas como é que eu vou acessar? Aquela hora que a gente fez aqui, o login PHP, eu passei alguns parâmetros, por exemplo. Eu passei aqui na API, eu passei, vamos colocar aqui, V1. Eu falei com você, eu vou ter um canal, tem um exemplo aqui, ó, prático. O que que eu fiz? Eu tenho localhost, API, login e passei um token. Tá, que vem geralmente do meu mobile, alguma coisa assim. Então, como é que eu faço para pegar este parâmetro aqui? Muito simples. Lembra que aqui, ó, nós pegamos os parâmetros aqui, tá certo? Eu tratei aqui o parâmetro 1 e 2 quando foi API. Quando foi a web, tá certo? O primeiro parâmetro já é parâmetro, que no caso é o controller. O que que é isso? É o login. A partir do parâmetro 0, você começa a ter os seus outros parâmetros. Aí é só você pegar o que está no parâmetro 1. O que tiver no parâmetro 1 seu é uma determinada informação. O que tiver no parâmetro 2 é outra informação. O que tiver no parâmetro 3 é outra informação. E aí vai depender da sua utilização. O que você quer passar na sua URL, tá? Se precisar, dá um var dump no URL que você vai ver todas as variáveis que chega para você lá. Aí vai ter que entrar uma outra coisa que é o seu padrão de processo, ou seja, a documentação. Você vai fazer uma documentação dos seus serviços, das chamadas API, e você vai dizer o que vai passar em cada posição dessa daqui, tá bom? Bom, bem simples de fazer, mas eu entendo que não é simples de aplicar. Parece simples, né? A gente vê um monte de guru e achando simples, mas não é, não. Dá um pouco de trabalho de fazer, você tem que testar, mas a lógica é essa. Se você conhece programação, conhece PHP, você vai entender isso aqui. E se precisar, deixa nos comentários que eu te ajudo, eu mando o código-fonte, mando um exemplo para você, tá bom? Tá? E a última coisa para fechar, lembra, se ele não acha nada disso, ele provoca um erro 404, tá? Ah, Roger, aqui eu podia mandar para uma página dizendo que a página não foi encontrada. Olha, eu não te sugiro fazer isso, porque se ele estiver requisitando um arquivo, se você estiver tentando fazer um download, por exemplo, no mobile, alguma coisa, você não pode jogar para essa página que não existe, você tem que retornar mesmo por serviço um erro 404 para ele saber que aquele arquivo não existe, tá? Então, você vai começar a criar essas situações e vai ver essas situações e você colocar em prática, tá bom? Então, espero ter te ajudado aí um pouquinho com o URL amigável no PHP. Sei que
não é fácil, eu repito, é um pouco complicado, tá? Mas se você pegar, você vai colocar. E eu tô aqui, só mandar um e-mailzinho, mandar uma informaçãozinha aí que eu te ajudo, tá? Um grande abraço para você e até o nosso próximo vídeo aqui no canal Talentos e Desafios.